Olá a todos, obrigada por estarem conosco na série Nova Vida com o Dr. Lightman. Olá a todos, olá Itai Mendelbaum, orem. Hoje nós vamos falar acerca da memória coletiva. Nós vamos tratar de entender como funciona e como isso serve em nossa vida. Itai, vamos começar. Itai, sim, realmente, como disse Oren, nós temos a memória pessoal e nós também pertencemos a um grupo, um povo que tem a sua própria memória, uma memória coletiva. E cada povo tem uma memória coletiva diferente. Isso se inclui a cultura, tradições, histórias. E precisamente a história como tal, esta memória que fica em cada povo, se diz que há todos os tipos de aspectos que influem nisso, o sistema educativo, o sistema de como se olha o êxito, como se escolhe isso se inclui num povo e forma a memória coletiva. Então, nós queremos entender o que é isto, esse conceito que é uma memória conjunta, e isto como influi em cada um de nós. O Ravi. Sim, assim se diz que há pessoas que estão juntas muito tempo, mesmo que não pertençam ao mesmo povo, dentro desta conexão, tem essa memória pelo que passaram, por escolha de estarem juntos em diferentes situações ou estados. Ainda que cada um descreve essa situação de uma forma diferente, a sensação geral se mantém de todas as maneiras, porque cada um adiciona como cada um sentiu essa situação, então se combinam um com o outro, o que havia ontem, anteontem, e faz com que flua essa memória com respeito ao que houve antes de uma maneira conjunta. Isso lhes ajuda também a ver o futuro e relacionar-se com isso. Não diria de forma coletiva, todavia, mas de tal maneira que cada um entenda que o que o outro passa e cada um pode também dizer e entender como o outro pode receber ou aceitar coisas novas, digamos, coisas que terão que passar. E assim nós conhecemos o ambiente e a pessoa. E na medida em que nós tivermos essa interação com eles, se falamos de uma pessoa nova, de um povo novo, de um país novo, que de repente descobrimos, então não pode se dizer nada. Tá, e o que significa, o Ravi? Tudo tem que ver com a experiência. Nós somos donos de cada experiência. E isso é o que influi na memória. A parte disso, devido a que cada povo nasceu, ou melhor dito, de uma raiz de seus pais, e cada povo, devido ao que se originaram desses pais, tem uma memória genética. Quem eram os pais e como funciona isso e como essa memória genética que passa de geração a outra. O Ravi diz, nós não podemos dizer exatamente como sucede isso de acordo com a experiência, orem, certo? Passaram centenas de gerações, digamos, com o povo chinês, e seguem sendo o povo chinês. Não importa o que nós passemos ao outro lado, seguirão sendo povo chinês. E inclui isso, tradições ou tendências. Quer dizer, a genética influi no Rishimot, nas reminiscências que nós chamamos da sabedoria da Kabbalah. Quer dizer, toda a interioridade da pessoa. E isso é, ao final de contas, o que nós chamamos memória. Não é memória como tal que nós recordamos que passamos há mil anos. Isso já está impresso
nos hormônios, nos genes, as condições internas que há profundamente em cada pessoa e não precisamente somente memória. Em cada célula há memória, mas eu me refiro a coisas mais complexas, diria inclusive ocultas. E isso é o que tem cada país e cada pessoa. E quem são essas recordações ao longo de gerações? O Ravi. Isso é o que nós passamos. E o passamos de acordo ao nosso desejo, nossa matéria. E isso unicamente evolui de geração em geração. E quando isso se desenvolve, arrasta consigo todo tipo de impressões, que podem ser positivas ou negativas, opostas umas das outras. O que é bom para os pais pode ser que para os filhos não seja bom, ou o inverso. Isso escreve Bahá'u'lláh Solano, o grande cabalista, em um dos seus artigos sobre a liberdade e o livre-arbítrio. E por isso, estas recordações são algo um pouco difuso, mas existe e se mantiveram através das gerações, de uma maneira interna. E estas recordações surgem e começam a cada vez mais, de maneira paulatina, e todo o povo determina o comportamento novo. Orem, e onde está isso impresso nessa memória coletiva? O Ravi. De novo, eu digo, não é uma memória coletiva, é uma recordação que há no povo. O coletivo é outra coisa. E qual é a diferença? Pergunta Orem. A diferença não pertence ao povo de Israel, por isso eu não quero chamá-lo assim. Essas recordações estão dentro das reshimot, das reminiscências, das células de lembrança Ora, em cada geração, nós passamos do desejo de receber nosso e ultrapassamos esses campos e forças que se estabelecem ao redor do desejo de receber. E assim nós continuamos em cada geração. Orem, o que significa que passamos isso de geração em geração, esses campos de forças do desejo de receber? O que é isso e como ultrapassamos esses campos? O Ravi diz, isso tem a ver com o nosso corpo, é sobre a espiritualidade, o desejo de espiritualidade. Isso não pertence a um corpo específico, senão que está fora do corpo, da matéria. Há um desejo que tem que ver com a parte corporal e há um desejo que está acima disso, na humanidade. Orem, o desejo de quê? O Ravi. De que desejo? É o desejo de satisfação. Orem, de satisfação? O Ravi, sim? De todo tipo de fontes. Orem, é algo conjunto isso num povo? Supostamente, é um desejo, desse desejo pode levar a um campo de forças? Não. Esse desejo, mesmo que é uma força que influir sobre esse desejo, nós podemos fazer através da força da luz. Isso já não tem a ver com o que compete a todo o povo. Tá. Como disse que estabeleceu-se na história de cada povo, passando em todo tipo de vicissitudes e alegrias, diferentes estados de desenvolvimento. O que se passa aqui com a memória? O Ravi diz, isso é que é o sucede que passa em cada geração de acordo com a sua raiz espiritual. E tá, e você disse que há um novo comportamento no povo. Então essa relação pelo que passou antes esse povo, como eu me comporto? O Ravi, nós, ao final de contas, somos animais que funcionam como tal. Há um desejo geral e nós estamos compostos por diferentes fragmentos e nós nos revestimos desse corpo em nossa mente e coração
e de acordo com esse desejo de receber. E esse desejo de receber, de acordo com o que está fragmentado em várias partes, assim nós sentimos fragmentados, limitados, inclusive afastados uns dos outros. E nesse desejo de receber, a parte de que cada aspecto, cada elemento se sente como um elemento por si mesmo, há, no entanto, em cada um, corpos maiores. Então, se é como um conjunto, um grupo, o Rav, sim, são grupos, e pode ser que se há elementos particulares em cada um, mas há uma aproximação comum entre eles. Quer dizer, um desejo de receber específicos que encontra comprimido, incluído dentro desses desejos particulares pequenos, e essa estrutura espiritual de um povo. E há, assim, povos e povos que conjuntos, conforme essa memória coletiva. E cada um tem o seu próprio caráter, sua própria forma. E ao final de contas, esse desejo de receber geral tem um propósito determinado, que é uma conexão por em cima das diferenças. Tá. Qual é o papel dessa memória coletiva de cada povo? Há um papel, o Rav, manter esse povo em um tempo definido como povo. Mas parece que aqui há diferentes aspectos e vemos hoje em dia há muitas mudanças de como se combinam esses povos, mas também é com uma assimilação em outros aspectos, com respeito ao tempo passado. Orem, nesta memória coletiva nós tomamos em conta o que passamos antes e também o futuro? O Rav, sim, obviamente tudo está incluído nessa memória. Orem, também o que nós vamos passar no futuro? O Rav, sim. E há escrito nessa memória coletiva de um povo determinado e flui o que passa nesse momento, no presente? Como essas estações de futuro influem no presente? O Rav, não posso dizer influem, seguro, sem dúvida. Mas qual é a relação de um com o outro? Isso é algo que inclui muitos aspectos. Mas supostamente que o futuro já está escrito nessa memória e vai determinar o que cada povo vai passar nesse processo até chegar a implementar esse futuro. Olhem, nessa memória há aspectos ou detalhes incluídos para alguns êxitos e guerras. O Rav diz, em cada detalhe de cada um. Orem, isso também em conjunto com a memória coletiva? O Rav, sim, de uma memória coletiva. De um mesmo povo? Pergunta Orem. Rav, sim, de uma maneira corporal. Em cada detalhe? Pergunta Orem. Sim, cada um está envolvido como não existem. Orem, em resumo disso, o que nós temos que entender, disse o Rav, é que nós vamos de acordo com essa memória. Isso é o que está escrito aí, é o Reshimot, as reminiscências. E tá, então essa memória corporal que nós pensamos que seja a cultura do povo, orem. Então explique exatamente o que é essa memória coletiva. Tá, é algo coletivo, conjunto? O Rav, isso é uma memória de uma parte que se chama povo. E aí há um papel desse povo com respeito aos demais povos. E detalhes de cada um. Não há nada mais que essa memória que determina tudo. Não há mais que o manejo e o governo, nada.
A nós não parece como se a matéria que influi e atua, que faz com que atua, não tenha a ver com as reminiscências. Tá. Então, cada pessoa, e tudo está escrito e impresso nessa memória coletiva de cada pessoa, que há uma importância, então, na generalidade, isso influi a pessoa? O Rav, sim. Então, digamos assim, um povo específico, então eu recebo a história desse povo, o Rav, sim, supostamente que você não vai poder desconectar-se, ainda que o faça de forma corporal, e novamente não vai ter isso fazer. Orem, se eu pertenço a um povo específico, de todas as maneiras a memória vai influir em mim, mesmo que eu não esteja consciente? E o que te importa ser ou não? Inclusive essa educação, esse pertencimento influi em mim, o Rav, sim, supostamente. Por que não há uma consciência disso? O Rav diz, você não vai saber quem é você e unicamente vai te confundir. E se eu não quero cometer erros do passado, isso não tem a ver com a memória, precisamente tem a ver com o comportamento particular do que se revela em ti. E toda essa informação existe, informação sobre cada um, sobre o que houve, o que vai haver. Mas eu sinto que estou desconectada, não sei se isso existe. O Rav disse, se você vai poder utilizar isso corretamente, vai revelar essa informação. E como vai utilizar? O que significa que vai começar a utilizar essa memória coletiva, o Rav? Que vai poder influir no seu próprio destino e no destino dos demais. Isso ainda é bom. O Rav, sim, daí só uma criança que ele vai fazer com isso. Porque é bom. Porque pensas que é uma mulher grande e tem a mente e a compreensão de o que fazer com isso? Ou o que você quer, nada mais. Não, sim, eu nem sequer posso entender o que é isso. O Rav, sim, porque você primeiro tem que desenvolver isso. Então se nós nos desenvolvemos e todos nós temos um programa a desenvolver até que tenhamos êxito de entender esse sistema. Então, qual é esse papel da memória? O Rav, isso não só desenvolve para poder compreender que nós temos que dar uma importância muito grande à relação interna entre nós. Orem, o que significa isso? O Rav, que em todos os seres humanos, em todos os níveis, inanimado, vegetativo, animal e falante, em todos nós, temos que estar conscientes desse campo de memória, e aí todos estamos incluídos de uma maneira conjunta, unida, conectada. E assim, temos que ver-nos e entender e sentir, de acordo a isso, comportar-nos. Porque nós pertencemos a esse campo de memória que é conjunto e influímos uns aos outros, ainda que não fisicamente, internamente sim. Orem, como? Porque nós somos parte de um sistema único. Orem, então como influi? Dê um exemplo. O Rav, influímos de uma forma negativa e positiva. Orem, um exemplo. Depende como eu me relaciono com os demais, como eu me comprometo com eles. Orem, como influi isso na memória coletiva? O Rav, porque através desse campo de memória coletiva, sim, influi aos demais. Orem, se eu digo algo mal, eu penso algo mal do outro. O Rav, seguro que é assim. Orem, então que tenha que ver isso com a memória coletiva. O Rav, é como se estivesse desconectado, como se você estivesse conectado a essa memória. Orem, explique. O sistema está constituído de uma forma que, se nós queremos fazer bem ao outro, nós estamos conectados a esse sistema e influímos e o doamos. E se nós queremos fazer mal a eles, também influímos, mas de outra maneira. Do positivo que se faz é que se reproduzem de maneira exponencial e o mal não. Isso por um lado.
E outro que essas relações que há entre nós podemos desenvolver, se temos um propósito bom, de uma maneira negativa, não podemos desenvolver essas relações. E ainda o que podemos fazer é simplesmente arruinar esse sistema. Orem, o que há nesse sistema de memória coletiva? Nós temos que chegar a um estado que regressamos a esse sistema geral, bom, de boas relações entre nós, em que cada um influi o outro de uma maneira exponencial, do que está disposto, de acordo com o seu ego, e poder otorgar ao próximo, e assim consistir num novo sistema de relação novo. Orem, nesse campo geral de memória, você disse que se nós influímos de uma maneira positiva ou negativa, é algo que nós temos que medir. O Rav diz, algo que se chama tzimtzum, ou restrição. Se eu propicio o mal aos demais, eu posso fazer de uma maneira corporal, física, e não de maneira espiritual. Orem, o que significa de forma espiritual? O Rav, eu tenho a força espiritual para propiciar. Eu não tenho a força espiritual para poder propiciar o mal ao outro. Olhem, de uma forma corporal, de uma maneira espiritual, nós podemos influenciar uma pessoa, e essa parte espiritual faz parte dessa memória coletiva. O Rav, eu não posso ativar. Orem, e tampouco afetar. O Rav, se pode afetar, mas unicamente de maneira corporal. Orem, digamos que eu posso afetar de forma espiritual alguém. Estamos dentro desse campo. Então, não tenho acesso a isso para não afetar esse campo geral? O Rav diz sim. Tá. Eu quero entender do que falamos. Nós somos pessoas que não sentimos essas coisas. Temos recordações especiais, lembrando da história, cultura. Sobre o que falamos aqui? O que é essa memória elevada de que falamos? É um sistema? O Rav é um sistema verdadeiro da natureza que existe e que mantém a si mesma. E a forma externa, que é a que nós vemos e utilizamos, isso é o que muda. Mas essa mesma memória, esse mesmo campo geral, de todos os aspectos e detalhes, é que existe. E essa é a interioridade da natureza, é a base, a essência. E tá, essa informação, o Rav diz, a parte de informações, há muitos detalhes. E tá, sim, escuta como muitos detalhes, o Rav, sim. É como uma máquina ou um computador muito grande, e que todos nós, com todas as nossas recordações, reminiscências, ações, todos estamos aí dentro desse computador. E tá, para que necessitamos desse computador? O Rav diz, isso é a realidade, muito simples. E nós estamos e vivemos dentro dessa realidade que está manejada por meio de uma força única que conecta toda a realidade e que atua esta realidade e funciona por meio de uma força que se chama luz, e o papel de tudo isso é chegar a um estado, a uma realidade tal que, ao final de contas, vai passar um processo e estará conectada em todos os seus detalhes, em um sistema completo. E tá, se escuta como esse é um sistema muito complexo e muito grande, e está composto por partes que se desenvolvem e se conectam nela. O Rav, sim, essas partes se conectam a elas, a esse sistema. E tá, então somos nós. Sim, nós somos uma parte, nada mais. Tá, e se cada um de nós não está consciente disso, que está por em cima de nós, digamos, aqui estamos conectados e estar conscientes, Rav. Nós estamos conectados a uma rede de comunicação superior que inclui em si todos os níveis de conexões que há. E tá, por que nós não o captamos? Porque não temos uma
possibilidade de compreender isso no nosso coração como mente, porque nós estamos por em cima. Orem, por quê? São as leis de otorgamento e amor, e nós fazemos de uma maneira oposta a essa rede. Então, essa rede nos mantém para que estamos aí, até que cheguemos a uma existência, ou melhor disso, implementar isso de uma maneira consciente. Orem, o que existe nesse computador que nos diz? Há alguém que sinta essa conexão, essa rede? O Rav. Sim, isso é o que se chama Israel. Tem essa conexão, é um povo de todos os povos, que se pode chamar um povo, que são representantes de todos os povos, que se podem ser o conector entre todos os povos. E esta força geral que se chama luz, que preenche todo esse sistema. Olhem, os israelenses que eu conheço não conhecem essa rede, o Rav, supostamente. Então, quem conhece isso? O Rav, unicamente os cabalistas. Olhem, o que permite esse acesso para poder entrar nessa rede? O Rav, porque eles receberam ou chegaram a tais correções que não puderam criar nenhum tipo de dano ou gerar nenhum dano a esse sistema, como qualquer trabalho importante. Orem, se tem os meios, então, para poder fazer isso, o Rav, sim, orem, um cabalista pode entrar nessa rede, o que faz então disso? O Rav, atuam pelo bem dessa rede, desse sistema, para o desenvolvimento da sociedade, que toda a humanidade esteja nisso de uma forma boa. Orem, esse tema foi muito interessante, nosso tempo terminou e estão convidados a vir no nosso próximo programa.